Olá! Foi numa madrugada de vento norte que ela nasceu no Hospital Casa de Saúde, aqui em Santa Maria. Talvez este mesmo vento, típico daqui, a tenha trazido de volta à cidade anos mais tarde, quando saiu para desbravar os caminhos do jornalismo por aí. Um pouco da história dela, talvez você aí que nos assiste já tenha lido nas crônicas publicadas no jornal, porque a arte da escrita a encanta. E a gente quer saber mais. Seja muito bem-vinda a professora Cione Gomes, coordenadora do curso de jornalismo aqui da Universidade Franciscana. Olá, Bruna, que bom estar aqui com você, com esse público da TV UFN. Professora, se não estivéssemos em tempos de pandemia, no formato original do programa, a gente faria essa entrevista na sua casa ou em algum local especial para a senhora. E eu diria que ela poderia ser feita, então, em dois locais diferentes. As bibliotecas do Colégio Olavo Bilac ou da Escola Padre Caetano, aqui em Santa Maria. Tô certa, professora? Com certeza, Bruna. Que lembrança linda essa. Sim, duas bibliotecas que fizeram parte, assim, da minha infância, da minha juventude, de uma forma muito especial. A do Olavo Bilac, onde eu estudava. Da Escola Padre Caetano, onde a minha mãe era professora. Eu, leitora voraz, eu esgotava a minha cota de aluna na biblioteca da escola e recorria à estratégia de usar a possibilidade da minha mãe como professora na escola onde ela atuava e lia todos os livros possíveis na faixa etária. A bibliotecária na escola era bastante rigorosa, então ela não me permitia ultrapassar a minha faixa etária, mas eu lia todos os livros possíveis, sempre gostei muito de ler, é um hábito que me acompanha, é um hábito que nos salva muitas vezes. Nesse momento de pandemia em que nós estamos tão reclusos, a leitura é a nossa forma de viajar, a nossa forma de estar num local, mas também estar em vários outros, encontrar várias pessoas, várias personalidades. Com certeza, professora. E lá naquela época, então, já nascia uma escritora, já nascia uma jornalista, professora? Já tinha essa consciência lá que gostaria de ser no futuro? Eu acredito que não. Eu por muito tempo pensei que eu seria professora. Associava muito essa questão à professora de criança, Não tinha uma noção de professora de ensino superior e tal. Não cogitava a hipótese de outra profissão. O jornalismo depois foi entrando aos poucos na vida e foi me mostrando que o jornalismo tem muito de escrita e tem muito dessa possibilidade, dessa capacidade da gente se expressar. Tu falaste a palavra escritora. Escritora é algo que eu não costumo assim trazer para mim. Eu penso que eu escrevo como jornalista, As crônicas, por mais assim que a gente tenha consciência desse namoro da crônica entre a literatura e o jornalismo, eu entendo que o meu olhar é de jornalista, que capta a realidade e que, claro, eu, uma sentimental, acabo trazendo para a minha subjetividade, daí sim sai esse conjunto que é a crônica. Mas eu penso que para ser escritora teria muito chão pela frente, precisaria me trabalhar muito para isso. Acho que a modéstia é sua, professora. E como foi o seu início profissional, professora? Eu sei que a senhora tem no currículo aí a criação de 2 jornais, Sim, eu estava terminando a faculdade quando o querido Paulo Roberto Araújo, que foi o paraninfo da minha turma, me sugeriu o meu nome para uma vaga no Jornal de Santa Catarina. Na época, a editora dessa área em que eu fui depois contratada era aqui de Santa Maria, a Rosângela Florzac, hoje em Porto Alegre, com uma trajetória linda. E a Rosângela precisava de alguém que atuasse com ela na edição, trabalhando com a revisão dos textos, aquele processo de finalização do material jornalístico. E eu fui para Blumenau, sempre talvez característica de Vento Norte, sempre gostei muito dessa ideia de ir, de ver, de vivenciar as situações. Fui para Blumenau e acabei ficando por lá 5 anos.
Foi com certeza uma história marcante, uma escola muito significativa, porque a gente sai da faculdade com muita trajetória por construir, né? Muita estrada para conhecer. E o jornal me ensinou muito. A criação do jornal aconteceu um tempinho depois, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul. Daí sim participei lá em Porto Alegre da criação do jornal O Sul. Vir para o Rio Grande do Sul foi uma necessidade que eu fui sentindo aos poucos de retornar, e nessa vivência de construção do jornal foi muito significativo, porque a gente também aprende muito. A gente aprende que criar um processo do zero, ele exige assim muito, com certeza, muito conhecimento, e eu participava num grupo com pessoas extremamente experientes. E nessa construção a gente também precisa trabalhar muito o emocional, porque tem momentos que a gente acredita assim, meu Deus, tem tanto para fazer, tem tanto para construir, será que a gente vai conseguir? E dali a pouquinho a gente está olhando para o relógio, porque todo o processo ele está dentro de um cronômetro, né? A gente tem o início de construções, o time de fazer o piloto, e precisa em algum momento aprovar esse processo e transformar ele no produto. Mas dá tudo certo, e depois a gente fica com a felicidade de ver o produto encaminhado. Quando surge o Diário de Santa Maria, que eu participo novamente dessa maternidade, eu já tinha essa vivência de lá, mas o processo foi completamente diferente e tão rico quanto. Porque daí eu tinha esse fator extremamente significativo para mim, que era estar em casa, estar em Santa Maria. E é desafiador, professora. O que pensa, assim, quem é o público do jornal, como vai ser a editoração, como vão ser as editorias? A senhora ajudou a pensar em tudo, assim? Como é que foi esse processo? Ajudei, mas também assim, a equipe que trabalha nesse processo, uma equipe, e nos dois casos, equipes bem significativas, equipes bem amplas. Nas duas situações, eu acabei me direcionando mais para a área de variedades, né? Nos dois veículos, eu fui editora de variedades, então o meu foco acabou bem direcionado para essa área, né? Com características bastante diferentes. No Jornal O Sul, nós tínhamos uma ideia, um caderno de variedades muito focado no mundo, muito focado no glamour de Hollywood, cinema, artes em geral, a questão da coluna social também muito valorizada. No Diário de Santa Maria, a ideia já era um olhar muito mais local, um olhar para Santa Maria. Não é que não tivesse toda essa preocupação de muita arte, muita cultura, cinema, mas sempre filtrado pelo olhar da cidade, o olhar local. E isso, com certeza, ele ressignifica o que a gente quer ver nesse espaço, porque quando a gente está falando em Hollywood, a gente está falando num espaço tão distante da gente em todos os aspectos, né? Claro que muitas vezes retrata realidades muito próximas da gente pelo cinema e tal, mas quando a gente está falando no Teatro 13 de Maio, quando a gente está falando na Feira do Livro, na Praça Saldanha Marinho, quando a gente está falando da produção das crianças nas escolas, quando a gente está falando da imensidade da produção musical de Santa Maria, isso tem um outro sentido. Então foram dois momentos completamente distintos, mas nos quais a gente precisa se dedicar com muita ênfase. A gente brincava no Diário de Santa Maria que cada ciclo que a gente vivia para a produção de um piloto era como se fosse um mês, tamanha intensidade com que a gente se envolvia no processo. Certamente toda essa experiência, né, professora, é repassada aos alunos aqui no curso de jornalismo, que a senhora está à frente, né, da coordenação. Como é que é essa relação? Eles questionam, eles perguntam, como é que acontece lá no mercado lá fora? É legal trazer essa experiência para eles, né, professora? Com certeza, eu não consigo ver outra forma de se trabalhar ensino de jornalismo sem essa relação muito próxima
com o mercado, não necessariamente num olhar assim, vou reproduzir o que o mercado propõe. Muitas vezes é questionando o mercado, muitas vezes é não concordando com o que é feito, mas a gente não pode se distanciar. Então, com certeza, a minha segurança em sala de aula, ela está fundamentada na minha trajetória, nas minhas vivências no mercado. E os alunos, com certeza, eles se interessam. A gente consegue ter trocas maravilhosas com os alunos, justamente a partir das expectativas que eles têm, das curiosidades que têm e do quanto a gente acredita que contribui, trazendo vivências reais. Falamos de jornalismo, agora eu quero falar sobre um outro assunto, professora, que é lá de 2012, ano que a senhora realiza um sonho, né? Conta pra gente qual foi esse sonho, professora, qual o nome desse sonho? Com certeza, esse é um capítulo, assim, maravilhoso da minha vida. 2012 é a chegada do Miguel, que é o meu filho, muito, muito esperado e muito amado. É um projeto que começa bem antes, começa ainda antes de eu me separar, quando eu ainda era casada. É um projeto que sobreviveu, assim, superou a situação da separação, que aconteceu de duas pessoas que descobrem que os caminhos se separam. Mas esse sonho veio comigo em 2009, eu concretizei o processo de me candidatar para adoção e esperei longos 4 anos. Em 2012, então, chegou o Miguel. O Miguel, uma criança que, quando chegou, eu entendi por que espera, porque não é ao acaso, era aquele que era o meu filho. E com certeza ele chega impactando a minha vida em todos os aspectos, impactando a minha vida pessoal, impactando a vida profissional. Foi na UFN o primeiro espaço onde eu disse o Miguel chegou. Eu tinha, por uma sincronicidade única, naquele dia que eu fui chamada para receber o meu pequeno, eu tinha agendado uma reunião com os professores. E não podia, assim, em menos de 2 horas, desmarcar essa reunião. E eu vim, logo depois de receber o meu pequeno, deixar ele em casa com a minha mãe, eu vim para a UFN justamente para dizer, colegas, não tenho condições de coordenar essa reunião, porque o meu pequeno acaba de chegar. E o Miguel cresce envolvido com a UFN, né, ao longo da sua trajetória de 9 anos, agora recém-completos. Ele vivenciou comigo vários momentos, né? Então, ainda pequenininho, participou de uma bênção dos bebês chegados naquele momento. No ano seguinte, participou da solenidade de Natal. E assim foi, nas formaturas, nos momentos de Uniartes, em vários momentos, quem está lá correndo pelo pátio, bagunçando, falando alto, é o meu pequeno Miguel. E com certeza, sim, ele enriquece a vida de uma forma que é difícil explicar, Bruna. Porque eu lembro de quando logo que ele chegou, algumas pessoas dizendo assim, que sorte desse menino e tal. E eu penso, meu Deus, não é sorte dele, que sorte é a minha de ter esse menino na minha vida. Porque preenche um espaço que a gente, antes da chegada, não imagina que estava vazio. E com a chegada dele, meu Deus, como esse espaço está maravilhosamente preenchido agora. É tamanha a emoção que eu não tenho como falar sem já embargar a voz e me emocionar. E ele é uma inspiração também, né, para suas crônicas, professora. Eu li algumas assim, o Miguel está bastante presente ali, né, o dia a dia, os desafios, né, com a maternidade. Esse cotidiano que me chama para escrever, esse cotidiano das situações e de como, assim, situações, emoções, elas se misturam nessa costura do dia a dia. Então, com certeza, ele frequentemente está nas páginas do jornal. E sobre esse dia a dia, professora, o que a gente pode falar, né? Que a sua experiência na gestão aqui do curso, como jornalista, vou falar como escritora também, professora, como mãe, o que a senhora pode falar do dia a dia, assim?
Mudou alguma coisa nesses últimos anos, a maneira como com a própria maternidade, como encara a vida, prof? O que a gente pode falar, assim, o que a senhora pode falar sobre isso? Com certeza, Bruna, que modifica. Eu penso que vários aspectos assim concorrem. Eu acho que também não tem como a gente não pensar que a maturidade que a gente vai construindo ao longo da vida vai nos mostrando que existem prioridades e não prioridades. Eu diria assim, ó, de uma forma sintetizada, eu traria o olhar para o positivo, o olhar para o legal, o favorável, o desenvolvimento. Não é viver no mundo cor-de-rosa, não é fazer de conta que o resto não existe, mas é pensar bem assim, existe o que eu quero focar e existe o resto. E o que eu quero focar é no que faz a diferença, no que modifica, no que contribui, no que une as pessoas, no que torna a trajetória mais fácil. O que não contribui, eu percebo, mas não é nisso que eu quero focar. E isso é na minha vida como um todo. Eu penso assim, numa sala de aula, quando um aluno está ostensivamente perturbando a turma, eu dificilmente vou olhar para esse aluno. Eu procuro chamar a turma para outros aspectos. É assim dentro de casa. Quando tem uma situação, ou mesmo que é tão natural dessa idade, né, do um pequeno que hoje, nesse mundo que a gente está, é tão próximo do pré-adolescente, apesar de ter apenas 9 anos, e eu penso, meu Deus, eu não vou sair do prumo, né, para lá, vamos tentar ver por onde que dá para encontrar um caminho mais ajustado. É aquela velha história, existem assim extremos e existem equilíbrios. Eu procuro trabalhar na linha de um equilíbrio positivo, nem exagerando para o mundo da fantasia, de achar que está tudo sempre bom, tudo sempre alegre. Não, às vezes a gente está bem longe de estar alegre, mas por outro lado, tendo muita consciência de que o negativismo ele não constrói. Ele muitas vezes assim derruba o clima, derruba a possibilidade de entendimento. Então eu prefiro trabalhar com a ideia do mundo mais harmônico, de construções mais felizes, da priorização da positividade diante da realidade. A senhora acredita na energia das coisas, das palavras, isso? Com certeza, eu acredito na energia das palavras, eu acredito numa energia ampla, né? Eu tenho muito a questão também da religiosidade, não necessariamente da espiritualidade, né? Digamos que religiosidade eu passei um pouco por várias linhas, mas espiritualidade como um norteador. Eu penso que a gente tem muita responsabilidade pelo que a gente fala, pelo que a gente emite. E nesse sentido, eu vejo que quanto mais se buscar harmonia, quanto mais a gente contribuir para uma situação mais harmônica, melhor a gente está fazendo para a gente e para quem está ao nosso redor. O autoconhecimento é fundamental para ver a vida dessa maneira, né, professora? O que a senhora acha disso? Sem sombra de dúvidas, eu penso que o autoconhecimento é a chave, né? Ao longo das minhas buscas, eu já encontrei diferentes caminhos, né? Eu vejo mais uma vez a leitura como um ponto-chave para conseguir informações, mas eu também encontro vários outros caminhos, assim, ó. Eu brinco com tarô, que é uma chave de autoconhecimento. Não naquela linha, assim, o tarô para fazer previsões. Não, como busca de autoconhecimento mesmo, busca de respostas sobre mim mesmo. E eu vejo que o autoconhecimento é o que vai, inclusive, possibilitando que a gente administre as nossas emoções. A gente precisa perceber quando está numa situação limite e tomar decisões. Eu dou um passinho atrás ou eu vou em frente mesmo sem ter condições? E no meu caso, assim, em frente, numa situação limite, é desabar, chorar mesmo,
porque é uma característica pessoal. Então, o quanto que a gente ganha, como que eu consigo levar adiante uma discussão se eu desabar chorando? Então, são pontos chaves, assim, que a gente tem que descobrir. E só pelo autoconhecimento é que a gente chega nessas respostas, né? Eu vejo que a própria questão, entender que a harmonização é um aspecto fundamental, justamente porque eu me conheço. Se eu estiver num ambiente em desarmonia, se eu estiver numa reunião em que as pessoas estão tensas, as pessoas estão em uma discórdia, mesmo que velada, eu não consigo levar adiante uma proposta, eu não consigo levar adiante uma produtividade que eu gostaria que tivesse. Então, eu prefiro desarmar as bombas do que colocar lenha em fogueira. Então, é da minha característica pessoal, e eu acho que eu chego a essa conclusão e começo a usar esse aspecto a meu favor pelo autoconhecimento. Eu acho que é o caminho possível. Que lição, hein, professora? Muito obrigada, professora Cione Gomes, coordenadora do curso de jornalismo aqui da Universidade Franciscana. Contou um pouquinho mais da vida, né, da história para a gente hoje. Muito obrigada, professora, por nos receber virtualmente aí na sua casa. Eu é que agradeço, Bruna, por essa oportunidade tão linda de eu revisitar a minha trajetória a partir dessa conversa contigo. É muito especial. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Um beijo, professora. Tchau. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.